Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o aparelho radiográfico odontológico e a física das radiações. Só que antes disso, vocês já conhecem esse slide clássico e vocês vão ver que em toda a aula ele aparece para a gente saber aonde a gente está. Tem todo um percurso para a gente fazer durante o semestre, para a gente conseguir chegar, ver como é feita a radiografia, falar de anatomia radiográfica e dar continuidade à matéria. Então, a gente está aqui. A gente vai falar hoje sobre o aparelho radiográfico. Então, esse slide acaba sendo uma linha do tempo da nossa matéria. Por exemplo, hoje vai ser aparelho radiográfico odontológico e a física que acontece. Depois a gente fala de radiobiologia e radioproteção, filmes e processamento de imagem. E aí depois a gente fala sobre a qualidade de imagem, como que a gente obtém ela e se der algum erro, como reparar esse erro, né, na aquisição. E aí sim a gente fala do restante da matéria, beleza? Mas esse slide vocês vão ver em todas as aulas. Que a imagem radiográfica é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional em aspectos de sombras claras e escuras, promovidas pela interação de um feixe de radiação com o filme radiográfico. Bom, então, primeira coisa, né? Quem descobriu os raios-x? A pessoa que descobriu o raio-x, os raios-x, falou isso aqui na época, enquanto ele era professor, reitor de uma faculdade, ele falou assim: de acordo com a boa tradição dos professores universitários alemães, eu sou de opinião que seus descobrimentos e invenções pertencem à humanidade e que eles não deveriam, de maneira alguma, ser controlados por patentes, licenças e contratos, nem deveriam estar subordinados a grupo algum. Você já começa a admirar esse homem a partir daí. Ele falando que, por exemplo, se vocês um dia fizerem artigo científico, quando vocês começarem a fazer a pesquisa, vocês vão ver que muitos artigos falam para você pagar para ver, né? E às vezes o pesquisador não ganha um centavo, mas a revista ganha. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Mas é uma realidade que acontece, é muito triste. Mas lá fora, os pesquisadores, eles ganham seus salários, é uma profissão. Aqui é um pouco desvalorizado, mas lá fora é muito valorizado, tá? Não podia deixar de falar isso. Mas ele tem toda a razão que tudo que, por exemplo, eu, como professora, sei, eu vou passar para vocês. Eu não vou esconder alguma coisa do tipo, ah, vai que ele faz radiologia e vai ser melhor que eu. Não, isso não existe, tá? O conhecimento é de todos. E uma coisa que eu acredito que foi Einstein que falou, que eles podem tirar tudo, tudo. Qualquer pessoa pode tirar o que for de você, dinheiro, até a sua vida. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o seu conhecimento. Então, o maior valor que você pode ter como indivíduo é o conhecimento. Então, vamos começar aí a adquirir cada vez mais conhecimento durante as nossas aulas. Então, eu vou começar falando para vocês sobre quem é o Röntgen. É um nome um pouquinho difícil de falar, é alemão, mas ele é um cara incrível. A gente não pode começar a falar de radiologia sem vocês entenderem um pouco da história, porque senão eu acredito que vocês vão ficar um pouco perdidos e desinteressados. Então, falando um pouquinho da história, qual que era o tema de pesquisa dele na época? O tema de pesquisa dele na época era raios catódicos. Era junto com o Rithoff Crux, desculpa, e não tinha nada a ver com a área da saúde, nada a ver mesmo. Eles achavam, na verdade, que era um quarto estágio da matéria, assim, era completamente voltado para a física. E aí, a propósito, Röntgen, ele era engenheiro mecânico, mestre e doutor em física e reitor da faculdade dessa cidade alemã. Aí foi demais para mim. Enquanto
ele pesquisava sobre esses raios catódicos voltados para a física, né, a questão da quarta matéria, quais eram as propriedades, o que poderia ser feito com aqueles raios catódicos. Ele descobriu um estranho fenômeno em 1895, e por não saber do que se tratava, ele os chamou de raio-x. E essa descoberta, pessoal, foi o seguinte. Aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é o tubo da época que era utilizado para fazer os estudos dos raios catódicos. E aí, sem querer, não sei como aconteceu, ele colocou na sala dele tinha um filme radiográfico, um filme radiográfico, uma chapa fotográfica. E aí ele reparou, enquanto aí os raios catódicos estavam ligados, né? Esse aparelho aqui. Ele reparou que o que estava na frente dessa chapa fotográfica apareceu na chapa fotográfica. Aí ele, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, por não saber do que se tratava, ele chamou de raio-x. Durante 3 dias, ele estudou minuciosamente as propriedades dos raios-x e que até hoje permanecem nos nossos conceitos. E quais são elas? Primeira coisa, eles são invisíveis. Não tem como a gente ver, tá? Eles não têm cheiro. Se alguém falar que radiação X tem cheiro, é mentira. Desculpa, que os raios X, né, têm cheiro é mentira. Propaga em linha reta, mas são divergentes. Então, eles não fazem curva, tá? Então, fiquem tranquilos que eles não vão te perseguir, eles somente são divergentes. Igual, por exemplo, a lanterna. Imaginem a lanterna, tá? Quando a gente liga a luz, se a gente parar para ver, e quanto mais distante a gente fica da parede, né, mais vai aumentando aquele espaço de luz. Por quê? Acontece a mesma coisa com os raios-x e com a luz que sai da lâmpada. Quanto mais distante fica, mais divergente essas ondas eletromagnéticas ficam. Então, fiquem tranquilos que não faz curva. Esses feixes de raio-x, eles sensibilizam as chapas e filmes fotográficos, são semelhantes à luz. Em condições normais, não sofrem refração e reflexão. Então, se você fizer, por exemplo, na sua sala tem um espelho e você fizer uma radiografia periapical, ele não reflete no espelho. Ele não quica, ele não bate e volta, não. Ele só passa, tá? Ele só vai reto. Não sofrem desvios em campos eletromagnéticos. Possuem a velocidade da luz no vácuo. Eles são muito rápidos aqui dentro, tá? Do nosso tubo de raio-x. Produzem fluorescência lá dentro. Depois eu posso mostrar um vídeo para vocês. E produzem ionização dos sistemas biológicos. Aqui que é a questão, né, que a maioria das pessoas tem medo, né? Porque vocês vão ver aí no decorrer da aula que com o passar do tempo, as pessoas começaram a ter medo da radiação pelo o que algumas substâncias radioativas faziam, né? Ou alguns acontecimentos radioativos causaram na população. Então, por isso que muitas pessoas têm medo do raio-x. Assim que ele descobriu isso, Röntgen foi para casa dele, chamou Ana Berta, que era a mulher dele, e falou assim: vem comigo que eu descobri uma coisa. Aí ela já foi com ele, foram lá para o laboratório dele, existe até hoje, eles deixaram intocável, tá? Só limpam as coisas mesmo. É um memorial muito bonito. E lá, aqui está o tubo. Ele pediu para Ana Berta colocar a sua mão em cima da chapa fotográfica e ligou o tubo. E ela ficou com a mão dela em cima dessa chapa fotográfica por 15 minutos. Ou seja, ela ficou debaixo dos raios-x, a mão dela ficou debaixo do raio-x, ou exposta aos raios-x por 15 minutos. E não, a mão dela não caiu, tá? Fiquem tranquilos. E aí eles viram a mão dela. E ela colocou a mão dela que tinha aliança.
né? Para mostrar, para tentar, vamos dizer assim, comprovar que é real, né? Que não era nenhuma farsa e que a mão era dela. E aí ela teve essa sensação que estava vendo a morte. Naquela época, o pessoal falava muito que a morte era uma caveira que ia na casa, né? Matar as pessoas, enfim. Então, quando ela viu os ossos dela, ela teve essa sensação de ver a morte. E aí, não só ela, como o amigo deles, chamado Dr. Otto Walkoff, ele era dentista. E ele falou assim: Ô, Röntgen, faz esse negócio comigo, mas nos dentes, vamos ver se dá certo. E aí ele fez, da sua própria boca. Aí ele fez várias, ele fez o dente da frente, fez dos lados, né? A única coisa que a gente consegue ver é que tem uma falha dentária aqui, né? Mas de resto, ainda não dá para ver nada. Mas já era uma grande descoberta, né? E aí, ele ficou em cada radiografia 25 minutos. Então, ele ficou exposto também 25 minutos a cada radiografia. Imagina ficar parado 25 minutos para fazer uma radiografia, né? Odontológica, bizarro, né? E não dá. A radioproteção nem deixa, né? Então, nenhum deles dois, nem a Ana Berta, nem o Otto, morreram de câncer, fiquem tranquilos, nem por causa de raio-x. E aí, depois de todas essas descobertas, né, dos testes, esse engenheiro mecânico, mestre doutor em física e reitor da faculdade dessa cidade alemã, ele publicou a sua descoberta. Não tinha nada a ver com a área da saúde, tá? Mas quando ele publicou isso, em especial porque tinha a mão da Ana Berta, e todo mundo já pirou na época com aquela descoberta. Meu Deus, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Virou um boom, tá? Então saiu em todos os noticiários do mundo, para vocês terem ideia, naquela época, em 1896, no Diário de Viena, imprensa norte-americana, em Paris, tá? E todo mundo não conseguia parar de falar disso, tá? O que instigou a vários pesquisadores no mundo inteiro começarem a ver e se tinha alguma coisa que eles podiam acrescentar com essa nova descoberta. O Röntgen, ele recebeu várias medalhas por causa da descoberta dele, diplomas honoríficos e o Prêmio Nobel em Física, né? Então, ele foi aclamado por todos no mundo inteiro. Além disso, essa única descoberta que ele fez abriu ramo para pesquisas em geral, diagnóstico por imagem na área da saúde, que é o nosso caso, radiologia industrial, radioterapia, medicina nuclear e docência na área. Então, a partir de uma descoberta, uma única descoberta, que não tinha nada a ver com a área da saúde, que tinha a ver só com física e pensando aí num quarto estágio da matéria ou coisas mais semelhantes a isso, ele conseguiu abrir esse leque. E que, nossa, cada vez mais, né, a gente tem ainda atualizações dentro das áreas e pesquisas ainda não acabou, não parou, tá? Isso aqui é só para quem não sabe sobre a radiologia industrial, só para vocês terem é, uma imagem para saber o que que é. Então, é muito utilizado nos aeroportos para ver se a pessoa porta drogas, nos caminhões para ver o que está transportando dentro dos caminhões, nas malas, né? Então, olha a importância disso aí. Eu vejo que muitas pessoas acabam me perguntando durante o semestre sobre radioterapia, então eu não podia deixar de falar da radioterapia. Quem começou as pesquisas sobre a radioterapia e iniciou aí essa área vinda da radiação foi o nosso Emil Grubet. Assim que ele soube da publicação do Röntgen, ele obteve um tubo de raio-x para ele. Ele deu início à pesquisa de fluoroscopia, que eu vou mostrar para vocês já já o que que é. É muito interessante. Um médico meu tem esse aparelho e ele utilizava na minha avó, na minha mãe e em mim para fazer a avaliação. E eu nunca entendi até eu aprender sobre a história dos raios-x. Então, quando eu mostrar o aparelho, quem já tiver visto, né, ou passado por ele, vocês me avisam. Observou formações de dermatite durante as pesquisas, tá? Então, ele acabou mostrando aí que se a gente ficasse, né,
durante a exposição da radioterapia, ou os próprios pacientes, né, que que precisavam de uma radioterapia mais intensiva, acabavam tendo essas formações de dermatites. E aí ele começou a investigar o porquê e também começou a investigar que essa radiação poderia matar tumores, né? E terem melhoras instantâneas. Então, a partir dessa pesquisa da fluoroscopia, ele observou essas dermatites e aí investigou a utilização dessa radiação para eliminar tumores, tá? A primeira pessoa que ele pegou foi uma paciente que tinha câncer de mama. E, não, câncer no estômago. E viu melhora, mas infelizmente ela morreu. Depois tinha os carcinomas de mama. Ele fundou a primeira unidade de terapia de radiação em Chicago. Tudo isso foi realizado antes dele se formar na Faculdade de Medicina em 1898. Ele escreveu 90 artigos ao longo de sua vida. Sua carreira foi longa e ativa, obtendo sofrimento físico considerável, porque naquela época ainda não se sabia, né, o que que a radiação X ou outros materiais radioativos podiam fazer com o nosso corpo. Ele não falou só da radiação X. A radioterapia tem elementos radioativos também, tá? Não é só os raios-X, não. Devido à radiação da radioterapia em seus estudos e tratamentos em pacientes também. Ele não foi o primeiro a desenvolver a fluoroscopia, tá? Mas ele auxiliou muito nisso e ele com certeza estava em um dos primeiros que tiveram aparelhagem e utilizou na população. Esse aqui foi quem inventou, né, na teoria, aí, o fluoroscópio. O que que ele fez? Ele fez esse dispositivo, o qual a imagem gerada pela fonte de raio-x é mostrada em tempo real em uma tela fluorescente. Ele converte o padrão de raio-x, deixando o paciente um padrão de luz. Assim que você passa, tem esse aqui, tá vendo? É esse aparelho aqui. E o médico passa para cima e para baixo, assim, ó. E aí ele vê as estruturas internas do paciente através do uso do fluoroscópio, que é um feixe de raio-x que passa através do corpo, mas ao invés de registrar em filme, a imagem é mostrada nessa tela fluorescente em tempo real. Mas, assim, eu vejo, pelo menos o que aconteceu comigo, ele via mais as questões de alguns tecidos, por exemplo, como que eu estava deglutindo e tudo. Não é ainda uma, vamos dizer assim, não seria um padrão ouro para nós avaliarmos as questões que nós avaliamos com a radiografia propriamente dita. Teriam que ter mais estudos quanto a isso. Aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Então, as pessoas vão vendo em tempo real o que está acontecendo, por exemplo, durante uma cirurgia, né? Que é fundamental para nós. Da área da saúde que eu falo, né? Pelo menos. Então, chega aqui os cirurgiões, aqui é a mesa cirúrgica, lá no bloco cirúrgico, atendendo uma emergência, uma urgência, ou se não, um tratamento eletivo, qual precisava remover alguma coisa muito importante. Eles pegam esse aparelho que tem a fluoroscopia e vão acompanhando. Lógico, pessoal, que a gente sabe que tem os vídeos também, né? Mas cada caso é um caso. Tem hora que precisa ser utilizado esse aparelho, tem horas que a gente consegue utilizar a laparoscopia, mas isso já é outra outra aula, outra matéria, vai para outra área, vai mais para medicina. E aqui, só para vocês conhecerem a questão das radiações, por que que as pessoas têm tanto medo da radiação, tá? As primeiras evidências de radiação ionizante vieram de mineradores que, enquanto estavam nas minas fazendo as explorações, começaram a ter câncer de pulmão. E aí eles foram tentar entender por quê, e tinha a ver com a poeira que eles respiravam, tá? E também eles começaram a ver que as pessoas que faziam os exames radiográficos, tanto na medicina quanto na odontologia, enfim, estavam tendo lesões nas mãos e nos braços, tá? Por quê? Teve algumas épocas em que o próprio dentista ou médico acabava segurando o filme, ou ainda pessoas que auxiliavam esses profissionais da área da saúde. Todos eles começaram a ter lesão em mãos e braços, e não era incomum isso. Ninguém conhecia sobre a radioproteção ainda.
E aí, em 1945, começaram a ter estudos mais aprofundados por causa dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi aquele bombardeio, a bomba atômica, né? Que a gente fala. O bombardeio dos Estados Unidos no Japão matou milhares de pessoas. É um evento nível 7 de acidente radioativo. É o máximo que a gente tem, pelo menos até hoje. E espero que continue assim, né? No máximo. Mas é o seguinte: quanto mais próximo, aqui foi jogado a bomba, né? Por exemplo. Então, quem estava onde foi jogada a bomba, com certeza morreu, né? Na hora. Não preciso nem falar. Quem estava próximo também provavelmente morreu segundos depois. E enquanto maior fosse o diâmetro de distância do local onde a bomba explodiu, menores eram os sintomas e problemas. Mas quanto mais próximos, piores eram os problemas que as pessoas enfrentavam. Então, os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, a primeira, a primeira população que morreu, morreu horas depois. Outras pessoas sobreviveram algumas horas depois, até dias, e falaram que logo depois, né, dessa bomba, né, assim que ela explodiu, formaram-se nuvens e que choveu. Então, os sobreviventes estavam na rua, acabaram bebendo a chuva. E o que que essa chuva tinha? Radiação. É o que o pessoal chama muito de chuva ácida também, né? Então, essas pessoas que beberam a água da chuva também morreram. Mais distante, 5 quilômetros, 10 quilômetros e assim por diante, foram vendo que tiveram algumas alterações. A gente vai ver isso na aula de radiobiologia, mas eles repararam que quanto mais próximo, piores eram as consequências. Tem alguns sobreviventes ainda de Hiroshima e Nagasaki até hoje com alguns problemas, né, sequelas dessa época. E ainda, olha que triste, seus descendentes, alguns de seus descendentes também tiveram essa essa consequência, porque acabou afetando o quê? As células, os nossos gametas, né? Então, tanto as mulheres quanto os homens que foram atingidos, né, dependendo de onde elas estavam, acabaram muitas vezes, essa radiação acabou ali fazendo mutações em seus gametas, e aí o DNA sofreu uma mutação, e na hora que juntou com o parceiro, os descendentes vieram com deformações, tá? E aí, em 1986, teve os indivíduos expostos no acidente de Chernobyl. Existe uma série muito boa mesmo. Eu sugiro muito que vocês vejam, ela é muito boa. Foi um acidente nuclear que aconteceu de evento nível 7, também foi muito grave. Era uma usina nuclear, ou seja, ela produzia energia para algumas cidades, enfim. E aí eles foram fazer um teste de segurança, né? E aí, nesse teste de segurança, acabou que eles abaixaram muito o nível, eles desligaram por um tempo essa questão da aparelhagem de segurança, abaixou muito o nível de um dos aparelhos que eles tinham lá na usina. E quando eles fizeram isso, infelizmente, eles provocaram uma explosão, a qual promoveu um incêndio. As pessoas que estavam na usina morreram. E daquela mesma forma, se não morreram na hora, morreram algumas horas depois ou dias depois, devido às sequelas. Pessoas que moravam na cidade tiveram algumas sequelas. Quanto mais próximo da usina, maiores eram as alterações ou lesões, né? E todo mundo dessa região, quem foi exposto ao acidente, foi levado para um hospital em Moscou para poder ter os devidos atendimentos, né? Um atendimento adequado. Então, tinha um tanto de regalia, por exemplo, para poder, vamos supor, tô eu lá com meu marido na cidade, ele teve as alterações por estar mais perto devido ao trabalho dele, e eu não.
E aí ele foi para o hospital em Moscou. Para eu visitá-lo, tinha todo não podia visitar a princípio, porque eles achavam que era que a pessoa, né, acabava transmitindo radiação para você. As roupas eram guardadas num local do hospital muito reservado, porque a roupa estava radioativa por causa dos elementos radioativos. E as pessoas em si, se elas tivessem um material radioativo no corpo, por exemplo, farelos, exemplo, ou poeira, aí beleza, ela realmente, ela está emitindo, né, aquele farelo, poeira que está emitindo. Então era perigoso. E aí começaram a fazer cada vez mais pesquisas com esses indivíduos. Ó, quanto tempo morreu, o que que aconteceu. Infelizmente, é a partir disso que nós aprendemos muitas coisas. Foi muito triste, morreram muitas pessoas, a cidade foi esvaziada, mataram os animais que ficaram na cidade, infelizmente, por causa de migração. Então, eles tinham medo do animal migrar, né, para alguma outra cidade próxima, ou para outro país e acabar gerando mais confusão. E a outra questão que aconteceu foi que as partículas radioativas dessa explosão fizeram a mesma coisa que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Fizeram uma nuvem, tá? Só que essa nuvem andou. Aí deu ruim, porque não ficou só na cidade. Partículas radioativas dessa atmosfera foram encontradas até na Itália, né? Então, foi uma área muito expansiva a qual essa radiação atingiu. E quando tem essa chuva que contém radiação e vai para o solo, gente, a água está contaminada, vai contaminar quem? O solo. E aí cresce planta, o animal come, enfim. Então, foi muito questionado na época. Quem quiser ver, tá? O, a série vai se encantar. Sério, a série é muito boa. Triste em algumas partes, mas muito boa. E nós temos, claro, no Brasil, né, pessoal? Claro, o melhor do Brasil é o brasileiro, não tem jeito. Os indivíduos expostos ao acidente de Goiânia no Brasil em 1987. Como que aconteceu esse acidente? Tem um filme, ele é muito bacana, tá? Para quem quiser ver, ele é muito interessante. Foi um evento nível 6, graças a Deus. Não foi o nível 7 aí que eu queria falar. O que que aconteceu? Existem muitos catadores de lixo, né, pessoal? Eles ganham a vida, o dinheirinho, né, para comprar o pão dessa forma. Então, eles, os locais que estão abandonados, lixos e tudo, eles acabam indo lá para poder pegar alguma coisa e revender, né? Bom, ok. Aí, se eu não me engano, foram dois catadores de lixo. Eles viram um hospital que foi abandonado em Goiânia. E aí eles foram pegando metal, pegando coisas que eles viam que tinha valor. E aí eles colocaram na bolsa deles e aí eles levaram para um ferro velho para poder vender. E uma das coisas que eles encontraram foi um recipiente redondo, o qual tinha um buraquinho pequeno e que saiu uma luz azul de dentro dele. E eles, nossa, que é isso? Esse negócio deve dar dinheiro. Aí o outro, não, que Ah, dinheiro. Oi? essa história me fala que, tipo assim, que deram para criança, as crianças passavam no rosto, que Ah, brilhava. sim, vou chegar lá. Foi horrível, foi horrível. E aí, esse catador de lixo levou lá pro ferro velho para vender, porque ele achou que isso poderia dar uma grana, mas o outro queria ficar. O dono do ferro velho, no entanto, que eles nem mostraram, o dono do ferro velho olhou, falou: o que é aquilo ali que tem luzinha? Eu quero. Aí os catadores, não, a gente não sabe o que que é, não, sei lá o que, tá. Acabou que o dono do ferro velho ficou com aquele negócio. E aí ele foi mostrando para todo mundo, entregando um pouquinho da pedrinha que tinha dentro para as pessoas ao redor, pessoas próximas a ele, vizinhos, né? Olha que trem legal, vamos aqui, opa, tal. Isso aqui é interessante demais, ele, né, ele brilha na luz, ele fica brilhando o tempo inteiro, ó que bacana, toma pra você e tal, pá. E aí, com o passar do tempo, ele foi ficando moreno, mas ele não estava exposto ao sol.
Ele estava ficando moreno, o cabelo dele começou a cair, da mulher dele começou a cair também. Ele começou a ter algumas feridas, ele não estava entendendo o motivo. E aí, mas ele não largou da Luzia, ele nem imaginava que era Luzinha. E aí, o que que aconteceu? Uma das pessoas que morava ao redor desse ferro velho, próximo a esse ferro velho, era enfermeira. E ela achou aquela luzinha muito estranha e falou: Gente, eu já vi isso em algum lugar. E aí, depois que ela começou a ver que as pessoas que tinham essa luzinha estavam começando a tossir, estavam ficando enjoadas e tudo, aí eu acho que ligou aquele on, opa, eu acho que eu já sei o que que é. Acionou a vigilância sanitária. E aí, é, o estupim disso foi quando, infelizmente, uma menininha, ela engoliu essa pedrinha, foi parar no hospital e morreu. Foi muito triste. A vigilância foi para lá na hora, fechou o ferro velho, já foi limpando tudo do ferro velho, pediu o distanciamento para as pessoas. Os indivíduos que foram expostos a esse acidente de Goiânia, todos os que morreram, foram enterrados em caixões de chumbo para não passar a radiação para o ambiente. Lembrando, né? Contamina o solo, o animal que come poderia ser contaminado também, né? Então, colocaram no caixão de chumbo e até hoje não tem nada no local. Até hoje. Quem quiser olhar no Google, pelo menos até a última vez que eu vi, não tinha nada. Eu acho muito interessante tanto essa série quanto o filme. É bem interessante, final de semana tá aí quase. Bora pegar o edredom, a pipoca e ver aí. Esquece Netflix. Vamos lá. E a dessa aqui, nossa senhora, eu tenho uma paixão com essa mulher maravilhosa. E eu acredito que muitas pessoas também. O nome dela era Marie Curie. Também temos filmes dela. Não é só um, tem mais de um filme, tá? E essa mulher, ela é incrível, incrível. Ela era feminista no quesito de igualdade real. Ela não estava preocupada de ser melhor que homem. Não, ela queria a igualdade. Poxa, eu amo a ciência, eu sou inteligente, eu quero ver as coisas e eu vou provar que eu mereço esse lugar no mundo. E aí, ela foi a primeira pessoa que criou esse termo aqui, ó, radioatividade. Tudo que vocês verem falar é radioativo, vocês já podem saber que quem criou essa palavra foi a Marie Curie, tá? Ela introduziu esse termo na ciência. Descobriu e isolou os elementos químicos, polônio e rádio, tá? Junto com seu marido Pierre Curie, que era um cara fantástico, que acreditava, era um cara que apoiava muito essa questão dela ser reconhecida, e não ser deixada para trás por ser mulher, né? Porque naquela época era muito difícil. E ele, no entanto, tanto apoiava quanto incentivava ela a continuar. Eles montaram um laboratório junto, é muito bonito. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Olha isso, como que essa mulher é maravilhosa. E também foi a primeira mulher a lecionar na Sorbonne, tá? Então, gente, ela tá numa foto, se eu não me engano, eu não sei se ela tá do lado real do Einstein, mas está na mesma foto que ele. Só tinha gente, não pode falar palavrão, mas assim, é uma mulher maravilhosa e sensacional, que com certeza mudou a vida, né, de muitas mulheres que entraram para a área da pesquisa e também para a área da faculdade e estudos também. E aí, nas pesquisas que ela acabava fazendo de eletricidade e magnetismo, tá? Acabou que ela constatou que o tório, assim como o urânio, emitiam radiações. Então, foi uma outra descoberta muito importante. A propósito, para quem não sabe, a Praia Preta de Guarapari, eu acredito que muitos de vocês já foram. Se não for, em algum momento da sua vida você vai, né? Porque mineiro sempre, ou quem mora em Minas, em algum momento vai para Guarapari. É capaz de você encontrar mais gente lá que aqui na época das férias. Aquela praia preta, aquele grão preto é tório, tá? Antigamente, hoje, eu não sei o que aconteceu, onde que eles colocaram o aviso, eles mostravam assim, atenção, essa praia, você pode ficar até, se eu não me engano, era até 10 horas nessa praia, no máximo, que não era interessante, mas era o máximo que você podia ficar.
tinha uma história, uma pena que eu não tirei foto disso, falando o seguinte, que aquela areia preta, aquela praia da areia preta, em outras areias pretas que tinham lá no litoral do Espírito Santo, foram, vamos dizer assim, pegas, né, pelas pessoas que fizeram a bomba atômica, por causa dessa radioatividade do tório. Então, na época, tem até histórias lá do Espírito Santo em si. Quem quiser olhar no Google é muito interessante. Se quiserem que eu mande artigo, pode ficar tranquilo que eu mando, Ô, porque Carol, Oi. mas essa todo mundo não fala que cura? Que é pra passar no Então, corpo que cura? aí escuta. O que que acontece? Quando viram que isso chamou a atenção das pessoas, essa questão do tório ser radioativo, começaram a fazer pesquisa. Mas a gente ainda não sabe até que ponto é bom. No entanto, se você for nas feirinhas, né, da cidade, eles vendem um pacotinho com a areia preta. E aí eles colocam num cartãozinho como utilizar. Eu ainda não comprei. E eu vou explicar por quê. Enquanto eu não ver comprovações científicas que vai fazer bem para o problema X, por exemplo, eu tenho dor nas pernas. Exemplo. Enquanto eu não ver um artigo científico publicado mostrando que é bom para mim, para minha saúde, que vai ser bem localizado para a região das minhas pernas e não vai ir para a via sistêmica, ou que lá na minha casa, né? Onde é que eu vou deixar esse saquinho? Eu não vou deixar em algum local da minha casa? Então, se aquilo emite radioatividade, é apenas local ou será que continua emitindo no ambiente? Enquanto não tiver comprovação científica disso, eu não vou comprar, né? Mas aí vai de cada um. Então, eu já vi, mas só um comentário. Eu já vi que tem algumas instituições lá da região que já fazem pesquisa sobre isso. Já tem artigo disso. Mas eu ainda não vi que a questão do ambiente, se o tório libera radiação para o ambiente. Esse é meu medo. Esse é o meu maior receio, por isso que eu nunca comprei. Tá? Mas existe isso mesmo. Tem a área da bomba atômica, essa história da bomba atômica, e depois, mais para frente, tem a questão que eles começaram a pesquisar para poder vir para a área terapêutica, tá? Mas é uma coisa nova, tá? Eu preciso falar isso, é uma coisa um pouco recente, mas as pesquisas estão vindo. Se for bom para nós, pessoal, bacana, olha que top. A gente pode ser matéria-prima aí, né? Para o restante do mundo aí, porque as praias do Espírito Santo, algumas têm bastante tório, tá? E por fim, olha o que essa mulher fez. Pasmem, tá? Ela levou um aparelho de radiografia portátil para auxiliar no tratamento dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Sim, queridos, ela fez uma radiografia portátil. Ela fez um aparelho de radiografia portátil. Pelo visto, foi o primeiro, tá? Então, assim, sensacional, né? Não precisa nem falar. Bom, vamos parar um pouquinho aí de falar sobre a história do mundo da radiação, que eu acredito que já instigou muito vocês, e vamos voltar um pouquinho esse estudo para a nossa área. A gente teve o Otto, né, que se dispôs aí a fazer as radiografias de 25 minutos cada, e depois, em 1896, o Edmund Kells, ele, assim que viu as reportagens, né, as notícias, ele se encantou com isso e já montou um aparelho radiográfico odontológico. Ele já queria voltar isso para odontologia, comprou um aparelho ele comprou um aparelho odontológico, colocou em seu consultório e começou a fazer as pesquisas, tá? E ele fez na própria clínica dele. E aí, para ele, era indispensável a gente ter um paciente e não ter radiografia. Para ele era indispensável. Então, desde 1896, já pensa-se nessa questão. Mais para frente a gente vai conversar sobre. Ele foi pioneiro na profissão de odontologia e medicina com suas inúmeras invenções e publicações. A invenção mais significativa dele, por mais que ele tinha essas pesquisas dos raios-x,
né, da radiografia odontológica, ele fez o aspirador cirúrgico para cirurgia odontológica e médica, que são até hoje utilizados. Gente, esse cara é incrível, como que não fala dele nessa aula? Um dos primeiros dentistas a contratar uma assistente de dentista. Gente, ele era visionário, nossa, não tem nem explicação para esse cara. Esse homem é incrível. O primeiro a expor uma radiografia dentária nos Estados Unidos. Ele era pioneiro em várias coisas. E também ele fez a teoria da preparação conservadora da cavidade. Ai, gente, eu não dou conta desse homem. Da cavidade e a economia de dentes. Eu não sei se vocês sabem disso. Uma pena que não chegou aqui tão rápido. Mas antigamente era ensinado que a gente tinha. Não para nós, né? Não, da minha época não, mas na época, por exemplo, vamos dizer assim, há uns 1960, 1970, ainda era muito falado de você fazer a precaução da cárie assim que você visse um suco escurecido, mesmo vendo que a cárie estava inativa, que basta acompanhar, já abria e fazia a restauração em amálgama. Tinha épocas que a pessoa já fazia a prevenção já fazendo a cavidade nos dentes, nos molares, com amálgama, tá? Então, teve uma odontologia muito invasiva uma época. E graças a Deus a gente teve pessoas como Edmund Kells para a gente poder conservar o dente, né? O máximo possível para prolongar a vida dos dentes nas pessoas, tá? Ele tem um pouquinho a ver com isso. O Edmund Kells, ele é muito importante em vários quesitos, eu admiro muito, não podia deixar de falar dele nessa aula. Olha a carinha dele, que bonitinho. Ele aqui, ó, no consultório dele, as assistentes dele, o aparelho de raio-x que eu vou mostrar para vocês já já, e ele aqui, ó, pleno, fazendo as suas pesquisas, atendendo seus pacientes, né? Só que tem uma coisa, durante a radiografia ele ficava presente nas radiografias. Muitas vezes ele segurava o filme para o paciente, tá? E também muitas vezes ele ficava próximo ao aparelho radiográfico, no quesito assim, na frente do feixe de raio-x. Dava medo, né? Não vou negar que o primeiro aparelho odontológico radiográfico dava medo, né? Parecia que ia atirar em você, né? Mas ok. Aí, ele muitas vezes segurava o filme para o paciente, mas ele já falava um pouco desse posicionamento também. Edmund Kells, ele publicou na Dental Cosmos, isso aqui é uma revista da época, uma revista científica da época, para quem quiser ver, ó, tá aqui o link, ainda existe até hoje. A do Röntgen tá no slide dele, que eu falei sobre a publicação dele, para quem quiser ver, tá em alemão, mas assim, só de você ver a publicação que ela existe até hoje, dá uma emoçãozinha no coração. Eu sou suspeita para falar. E aí, o Edmund Kells, ele referenciava a importância de realizar a radiografia em ângulos corretos, posicionadores e filmes radiográficos, tá? Ah, gente, vocês vão me desculpar, mas esse nome eu não sei falar, mas eu sei que ele fez isso aqui. Ele estudou o crânio a partir de pontos anatômicos, ele é um cientista, anatomista, que fez isso para nós, o que foi fantástico. A gente utilizou muito tempo a técnica da bissetriz, né? Então, ele pegou os pontos anatômicos para a gente poder fazer o que o Edmund Kells falava, que a gente precisava dos ângulos corretos e também o posicionamento dos filmes radiográficos e a incidência radiográfica corretamente, tá? Então, ele apresentou à radiologia mundial a primeira técnica padronizada, tá? Da nossa técnica radiográfica, que até hoje a gente utiliza, né? Que é a técnica da bissetriz, vocês vão ver aí no percorrer do semestre, tá? Baseado no teorema geométrico da isometria. Então, tá aqui, a gente utiliza até hoje, tá? Método de Clark é outro método que a gente utiliza bastante, foi feito por Clark, tá? Foi em 1909, então, poxa, um descobrimento aí de 1909, utilizamos até hoje, tá? Faz muita, vamos dizer assim, ele é muito significativo em vários atendimentos e diagnósticos no nosso dia a dia. Ele é baseado no fenômeno do paralaxe e apresentou a técnica de localização espacial. Normalmente são 3 radiografias, tá? Na época que ele fez essa técnica, ele falava da importância das 3 radiografias. Mas, devido à radioproteção e também, né, durante a prática,
já foi visto que a gente precisa apenas de 2. Apenas 2 radiografias, a gente já consegue fazer o diagnóstico que a gente precisa. Sobre o método de Clark, a gente também vai ver nesse semestre, tá? Mais lá para frente, mas já para instigar vocês aí. William Collins, ele utilizou o filamento de tungstênio no vácuo como fonte de elétrons no cátodo. Gente, esse homem, graças a isso, tá? Dele mudar a constituição do filamento dentro do tubo de raio-x, já melhorou muito a radiografia. Muito mesmo, tá? Mas olha o tamanho. Esse aqui é o médico, viu, pessoal? Esse aqui é o tubo utilizado, mas era o tubo da medicina, né? O odontológico sempre foi menorzinho. McCormack, ele começou a falar sobre a técnica do paralelismo. Então, assim, ele pegou lá a técnica da bissetriz e eu acredito que ele pensou, gente, para que esse trabalhão todo? Será que não tem como a gente fazer uma forma da gente deixar uma padronização com o tamanho adequado e a morfologia adequada e também um posicionador? Assim, ele queria utilizar aqueles estudos da bissetriz de padronização e tentar ver qual era a melhor padronização. Então, ele utilizou o paralelismo entre o filme, objeto, associado a uma distância foco-filme de 1 metro, obtendo isomorfismo e isometria da imagem radiográfica. Então, além do tamanho correto do dente, o formato do dente estava mais próximo do real, tá? Porque às vezes vocês vão ver na bissetriz que às vezes acontece de não ter o isomorfismo, tá? Então, começaram-se a falar mais sobre o paralelismo. E a partir disso começaram a ter os posicionadores. Aí o pessoal começou a falar: como que eu vou fazer para o filme radiográfico ficar paralelo, né? E aí começaram-se os estudos para montar o dispositivo, né? A gente teve o de rim e o de Ranchin. Vocês vão descobrir que foram os asiáticos. Ó, que novidade! Eles sempre descobrem alguma coisa bacana. Então, vamos lá. Depois a gente teve o Bocage, que é da França, e o Velerona, que é da Itália. Eles idealizaram a tomografia, mas eles não fizeram o aparelho. Eles idealizaram, eles tiraram da mente e colocaram no papel, tá? Em 1922. Guardem essa informação. 1924, o Lemaster, ele idealizou o paralelismo entre o dente e o filme através de um artifício de colocar um rolete de algodão entre as coroas dos molares superiores e o filme com o objetivo de diminuir a angulagem vertical e assim evitar a superposição do osso zigomático, que muitas vezes aparece aqui, ó, na raiz, né, dos meus molares superiores. Aí não consigo ver nada. Lá na aula de anatomia vocês vão entender melhor, gente. Lógico, eu só estou mostrando o que eles foram descobrindo com o tempo para a gente ficar cada vez mais na prática, né? E não perder tempo no nosso dia a dia. Então, aqui, ó, muitas vezes acontece isso, de você fazer uma radiografia periapical de molares e o osso zigomático aparece aqui, em especial quando a gente vai fazer a bissetriz, né? Que não utiliza posicionador. E aí, assim que ele põe o rolete de algodão, olha o que acontece. Limpa a área, tá vendo? É como o osso zigomático sumiu, apenas pelo quesito do posicionamento do filme, que antes estava mais grudadinho no dente, né? Aqui, ó. Se vocês verem, tá acompanhando o palato. E aqui, ó, ficou mais paralelo, tá vendo? E aí, dissocia aí do osso zigomático. Ah, agora eu consigo ver aqui, ó, o ápice do meu dente. Tá bacana, tá tudo certinho, tá? Isso foi em 1924. Harper, ele promoveu a técnica interproximal, utilizamos até hoje, não preciso nem falar, mas ele fez isso assim, com o objetivo de estudar a crista óssea alveolar e face proximais dos dentes, dos elementos dentários. E acabou ficando aí, né? Porque nos auxilia muito aí na lesão cariosa proximal, tá? E também na avaliação da crista óssea, que vocês vão ver esse pedacinho do osso aqui, tá? Vocês vão ver mais lá pra frente. Não precisa ficar apavorado, não. É só um comentário mesmo. Técnica de Millwinter. Ele idealizou a técnica de localização bucolingual utilizando uma aquisição periapical ortorradial, que significa que é aquela periapical da região mesmo, tá? A nossa padronizada. E além dessa radiografia periapical, utiliza-se outra com
com o filme periapical mesmo, mas em posição da técnica oclusal. E aí eu sei se é, se aquela alteração ou se aquele objeto, né, vamos assim dizer, está para vestibular ou para lingual, né? Então aqui, ó, a gente vê, aqui está a região lingual do dente. Esses aqui são os molares vistos, como se a gente tivesse visto de cima, né? Os pré-molares estão aqui e aqui é a face vestibular. Então aqui, ó, a gente está vendo que esse objeto, ele tá mais para vestibular. Então, por exemplo, em caso de dente incluso, supranumerário, que eu preciso extrair, é interessante eu saber isso. Para onde eu vou fazer a incisão? Para lingual ou para vestibular? Né? Então, a gente tem que fazer, por exemplo, a incisão sempre da forma mais fácil. Oi? Oi? Alguma dúvida? Tá. E aqui, o Pateiro, ele idealizou a técnica da panoramografia. Esse era o nome, pessoal, tá? Hoje é a panorâmica. Ó, que lindo, né? Radiografia panorâmica. Não falar panoramografia, eu acho que eu ia travar minha língua algumas vezes. Quem sabe o que é isso aqui, pessoal? Uma radiografia panorâmica, mas eu quero saber assim, por que tantos dentes? O que está acontecendo com esse paciente? Muito bem, muito bem, tá? E aí a gente pensa, meu Deus, Baby Shark. Não é apenas uma radiografia onde o paciente está na dentição mista. Então aqui eu já tenho dentes permanentes, eu vejo alguns descidos, tá? Não são vários dentes supranumerários, tá? Eu gosto de mostrar essa radiografia desde agora, para quando pegar, né, no dia a dia aí, não assustar. Peraí. E a gente tem o Geoffrey Newbold Rosenfield, que ele idealizou a tomografia computadorizada, tá? Então já foi em 1968. Vocês concordam comigo que então até hoje, né, a tomografia computadorizada, ela, entre aspas, é bem recente, né? Até porque a cada dia que passa ela fica cada vez mais aprimorada. Associando dois princípios, o princípio físico da atenuação de feixe de radiação com o princípio de astrofísica. Não, um gênio, né, pessoal? Não preciso falar mais nada. Reconstrução da imagem por visualizações angulares múltiplas. Ele auxiliou a montagem do aparelho, gente. Foi muito complexo, tá? Mas saiu do papel. Uhul! E aí a gente tem a tomografia computadorizada, que nos ajuda muito aí a finalizar os nossos diagnósticos, né? Em vários momentos, tá? Beleza. Instiguei a curiosidade de vocês, assim espero, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a radiação. Para eu falar de radiação, pessoal, não precisa copiar isso, só se você quiser, tá? Como que funciona? Vamos lembrar da nossa época, tenta mentalizar aí a nossa época lá do colegial, tá? Bem essa matéria mesmo. Primeira coisa, matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço. Átomo é a menor partícula de um elemento. Beleza. Então a gente tem o nosso organismo aqui, ó. Se você tá aqui presente, né? Seu organismo, ele não é feito. Você olha assim, meu Deus, sou feita de pele, estômago. Não, pera. Você é feito muito mais do que isso. São vários átomos juntos que formam moléculas, que formam macromoléculas para formar seu organismo. Então, pessoal, tem coisas na área da saúde e que a gente não pode pensar macroscopicamente, ou seja, no órgão todo, tipo assim, o estômago, o intestino. Não, a gente tem que pensar mais do que microscopicamente, é nanomicroscopicamente. Então, por isso que vocês vão ver que tem áreas que acabam indo assim para bioquímica, biologia oral, que vê muitas questões das células, das reações, porque visa essa parte. Gente, essa parte é tão importante quanto essa parte, né? Com o passar do tempo das matérias, assim, se você entender isso, você consegue associar ao macroscópico e entender, já imaginei o que está acontecendo. Por exemplo, quando a pessoa tem mau hálito, aí você pensa, deve ser porque não escova dente. Vamos pensar microscopicamente?
Pode ser que essa pessoa, por mais que escove o dente, ela escove errado. Tá, mas eu quero entender o porquê que ela está com mau hálito. Isso é só uma técnica. Quando a gente tem mau hálito, na verdade, por que aquele cheiro? Pode ser a falta de salivação que promove aí aderência de bactérias. E bactérias fazem o quê? Tem produtos, né? Assim, elas vão se dividir, lógico, essa parte beleza, mas elas também liberam produtos químicos, né? Que se aderem também, pode ter uma reação química com restos alimentares, enfim. Isso é para outra aula, é só um comentário. Quando a gente pensa nisso tudo, a gente, então essa pessoa a gente tem que orientá-la a escovar o dente por causa disso, para ela não ter acúmulo de placa bacteriana na boca, para ela não ter uma língua saburrosa, né? E ainda a lesão cariosa. Então, tem várias coisas que, se a gente pensar microscopicamente ou nanomicroscopicamente, a gente vai interferir de uma forma melhor no futuro. Pegando o átomo, falando do nosso querido átomo, a gente tem aqui o núcleo, que são os prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam em volta, né? O número de elétrons e o número de prótons, quando eles são iguais, a gente tem o equilíbrio elétrico, tá? Quando a gente fala de massa atômica, é a junção dos dois. Mas quando a gente fala de número atômico, pessoal, a gente está falando mais da questão dos prótons, tá? E aí, sabendo do número de prótons, né, fica mais fácil fazer algumas reações. Mas não preocupa com isso, não. Não precisa anotar, eu estou só relembrando com vocês mesmo, tá? Porque a gente vai focar nisso aqui. Para falar de radiação X, eu preciso focar em elétrons, tá? Beleza? Por isso que eu voltei no tempo. Coloquei a gente já sabe que os nossos átomos, eles são bem complexos, eles são assim. Mas para nós estudarmos de uma maneira mais didática, eu vou voltar para aquele padrãozinho sistema solar do átomo, tá? Então aqui a gente tem o núcleo, em volta a gente tem os elétrons, tá? Quanto mais próximo eu estou do meu núcleo, maior a energia de ligação tem entre o núcleo e o elétron, tá? Os elétrons, desculpa, os elétrons, eles podem ser removidos por aquecimento ou ainda por interação com fótons de raio-x. Se a gente mudar, tá, o próton, a gente muda o elemento, tá? Porque lá, no entanto, que lá na tabela periódica vocês veem muito número atômico, né? 1, 2, 3, 4, né? Esse número atômico mostra qual é o elemento. Então, se eu mudar o próton, estou mudando o número atômico, logo mudo o elemento. Se eu, por um acaso, nas minhas práticas físicas ou astrofísicas, ó, de física, né, eu fizer a mudança do número de nêutrons, eu desestabilizo o meu átomo. E por fim, que é o que nos importa, que eu falei para vocês, é o elétron que importa para mim. Se eu mudar o elétron, eu mudo a carga dele. Entendeu? Alguém lembra o nome disso? Essa mudança de carga? Não, ninguém? Quando eu falar, todo mundo vai lembrar acho que vai lembrar de várias aulas de física e química. Ionização, tá? É isso. A questão dos raios-x, a questão, quando entrar na radiobiologia, tem a ver com isso aqui, ó, essa parte aqui, tá? De ionização. Então, o que é a ionização? Para quem não lembra ou quiser recordar, ou não sabe. Eu tenho meu átomo aqui, e aí, por algum motivo, eu tive calor ou um raio-x bateu, por exemplo, o meu elétron saiu da última camada, enfim. Esse átomo que ficou, ele é o meu íon positivo e o meu elétron que foi embora é o meu íon negativo, tá?
Porque aqui, ó, eu tirei uma parte da carga negativa, então eu fiquei menos negativo, ficando mais positivo. E aqui o elétron, a gente já sabe que o elétron, ele tem essa carga negativa. Então, tá aqui, ionização, tá? Agora, depois dessa revisão maravilhosa, a gente vai começar a falar o que que são os raios-x, como eles são produzidos, como é sua interação com o nosso organismo. A gente precisa saber tudo isso com essas aulas bombásticas que nós vamos ter a partir de hoje. Primeira coisa, o que que vocês acham que é radiação? Fala para mim, depois de tudo que vocês escutaram aí. Não precisa ter vergonha não, pessoal, pode conversar. A ligação de alguns elementos químicos? Poderia ser, ok. O que mais? Emissão de energia a partir de elementos químicos? Emissão de energia a partir de elementos químicos, concordo. E que Emissão mais? de partículas. Emissões de partículas em geral. Beleza. E agora, eu vou chocar vocês em que em todo momento, a gente em casa, na rua, na chuva ou na fazenda, nós temos a presença da radiação. Não adianta ir para o meio do mato, não adianta sumir, vocês sempre vão ter radiação. Sempre. A radiação, vocês estão certos, tá? Sobre a questão do conceito. Tem a ver com a emissão de energia, tá? Ela é um fato, tá? Ela existe naturalmente no ambiente, como luz solar, cosmos, solo, mas também pode ser criada. Por isso que essa questão, por exemplo, de junção de elementos químicos, né, pode sim promover radiação, tá? Do dicionário, a emissão de energia por meio de ondas ou partículas interagem com os corpos e depositam neles energia. De acordo com o tipo da energia de radiação e do meio em que ela está propagando, é que a gente faz os nossos estudos. A radiação X, pessoal, é um tipo de radiação. Eu queria que vocês fizessem um favorzaço para mim. Eu não sei se vocês têm garrafinha de água, essas que a gente compra no supermercado, tanto com gás ou sem gás, que seja. Olhem lá atrás, porque vai estar escrito assim: radioativa na fonte. Opa! Opa! A vida é assim mesmo, né? Cheia de surpresas. Então, bom, pelo menos a maioria tem, tá? Então, quando vocês verem isso, vocês me contam na próxima aula sobre isso, tá? Porque em todo local tem radiação, pessoal. Nós ingerimos, deixa eu contar essa, castanha do Pará, ela constitui, sim, elementos radioativos e banana, sim, banana, por causa do potássio. Acreditam, né? Fiquem em choque. A água que tomamos tem um pouco de radiação, sim. O sol que tomamos também. Então, gente, não adianta. E, em especial, o que mais emite radiação é o solo. Onde você pisa está emitindo solo, assim, 90% das vezes. Não tem como fugir da radiação. Adianta ter medo de radiação? Não, porque você vive com ela. A questão da radiação é você respeitar. Tem algumas que a gente tem que respeitar, né? Na verdade, a gente tem que respeitar a radiação, né? Então, respeitando a radiação, a gente não vai ter problema nenhum, tá? Então, beleza. Assim como vocês estavam falando, é a emissão de partículas, né? E a questão da emissão de energia ou até mesmo da questão de ondas. Então, aqui apresentando para vocês, eu tenho a radiação corpuscular, que não é da nossa área, tá? Não é da odonto, tá? A gente não vai falar aqui agora dela, tá? Em outras situações, eu tô falando assim, no quesito de radiografia odontológica, não é isso, tá? Não utiliza nada disso. Mas ela existe, eu tenho que falar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho a minha radiação corpuscular, que foi o caso do césio, tá? O caso também da usina nuclear, da bomba atômica, tá? A gente tem a nossa maior partícula de radiação corpuscular é a partícula alfa, tá? Ela tem um tamanho do núcleo de um hélio, tá? As partículas beta. Oi? Pode falar? Não? Tá.
As partículas beta têm o tamanho de um elétron, então elas já conseguem penetrar em mais coisas. E a radiação gama, ela é muito fininha, ela consegue penetrar a grande maioria das coisas, ela consegue interagir com a grande maioria das estruturas, tá? Mas tem como barrar ela, senão não existiria também pesquisas com radiação gama, ou se não, usinas nucleares em si, enfim, tá? Então, a nossa, onde nós vamos entrar mais, é na radiação eletromagnética. A energia eletromagnética, as ondas, né, eletromagnéticas, uma das coisas mais comuns que a gente tem de onda eletromagnética é quem? A luz. A própria luz. Então, pessoal, se vocês quiserem entender melhor o raio-x em casa, muitas vezes é interessante a gente pegar uma lanterna e fazer na parede algumas coisas. Por exemplo, quanto mais próximo eu fico, menor fica o diâmetro. Quanto mais distante eu fico, maior a divergência, maior o diâmetro, mas a luz fica o quê? Mais fraca. E quando eu chego mais próximo com a lanterna da parede, fica mais o quê? Intensa. Isso vocês vão entender mais para frente. Então, tipo assim, quando a gente quer entender um pouco mais sobre radiação X, né, os raios X, se a gente tiver uma lanterna, não sei se eu consigo do celular, porque ela é bem divergente, mas a lanterna em si dá para a gente aprender bastante coisa. Além disso, a gente tem o rádio, né, 98 FM em BH, 99.1, 102.9. Tudo isso tem a ver com a onda eletromagnética, tem a ver até com. E esses números têm a ver com o comprimento de onda dessas rádios, é bem interessante. A luz, a radiação ultravioleta, então nosso querido Sol, somente Sol, e os raios-x, tá? Interação com a matéria. Vamos entender aí por que, por exemplo, que o meu avental de chumbo. Por que que eu uso avental de chumbo? Acho que essa imagem aqui vai ficar na cabeça de vocês. A partícula alfa, ela é bem grandinha, tá? Se eu, por um acaso, pegar uma folha de papel, eu consigo barrar, eu consigo me proteger, por exemplo, dessa partícula alfa, tá? Sem problema, porque ela é bem grandinha, ela não consegue ultrapassar o papel. A partícula beta negativa, ela é do tamanho de um elétron e ela consegue passar plásticos, tá? Ó, ela não consegue passar plásticos, mas ela consegue passar a folha de papel. A partícula beta positiva, que a gente conhece como pósitron também, tem alguns exames por imagem que utilizam pósitron. Um deles chama PET-CT. Quem quiser olhar aí, é bem bacana, tá? O pósitron, ele passa pelo papel, mas ele é barrado pelos tecidos, tá? Ele interage um pouco com os tecidos mais superficiais. Os raios-x, eles vêm, passam pelo papel, eles conseguem passar o plástico, conseguem passar o ser humano, tá? Mas passam aço, mas não passam o chumbo. Porque o chumbo tem um número atômico muito bom para a interação dos raios-x. Acaba que os raios-x, quando chegam aqui, eles interagem com os átomos de chumbo, do avental de chumbo, por exemplo, e não passam para frente. E, por fim, a radiação gama. Passa de tudo. Oi. Então, a sala de raio-x ela tem que ser toda coberta de chumbo ou só uma parte? Na verdade, vocês vão ficar um pouco chocados quanto a isso. Na aula de radioproteção eu falo isso para vocês melhor. Tá bom. Porque a radiação X, ela não. Se eu falar da radiação médica, é uma coisa. Se eu falar da radiação odontológica, é outra. Aí lá na radioproteção, eu falo isso melhor para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Olha só, pessoal, isso aqui tudo, tá? Todas essas imagens aqui promovem ondas eletromagnéticas. A rádio, a AM/FM, o comprimento de onda das nossas estações de rádio são aproximadamente tamanho de prédios grandes, tá? Do celular, do tamanho de pessoas padrões, de 1,70, ou seja, maior que a professora. A professora tem 1,56,5. Vocês nunca me viram, né, pessoalmente? Então não se assustem quando vocês verem a baixinha, tá?
Aqui a gente tem o micro-ondas. A onda eletromagnética é do tamanho de uma abelha. Pessoal, vamos ler um pouquinho sobre o micro-ondas, tá? Por quê? Tem alguns estudos muito interessantes. Não é para fazer em casa, pelo amor de Deus. Mas os estudos mostram que o seguinte: enquanto o micro-ondas estiver ligado e um aparelho de comunicação estiver aqui dentro, a pessoa que está ligando aqui de fora para esse aparelho de comunicação, esse aparelho não consegue receber, mostrando que o micro-ondas tem uma barreira muito forte contra ondas eletromagnéticas, mostrando que a barreira funciona. O que acontece dentro do micro-ondas é o seguinte: as ondas eletromagnéticas, elas são pequenas, né? Mas é aqui dentro. Ela não passa para fora. O que temos em volta do micro-ondas é uma barreira muito, vamos dizer assim, eficiente, tá? Por isso que é tão importante você comprar um micro-ondas que tem o símbolo do Inmetro, do IPEM, muitas vezes, né? Para ver se está tudo correto, porque ele foi testado, tá? E aí, sim, ele muda as moléculas, no entanto que ele cozinha, né? Então, só para a gente parar com esse medo. Agora, quem tiver mais curiosidade sobre o micro-ondas, procurem artigos científicos que são muito bacanas, tá? Então, só instigando vocês aí. E aqui, a propósito, para quem ficou, acredito que teve essa dúvida, né? E se o telefone ligasse de dentro para fora? Também fizeram esse teste, tá? A pessoa aqui de fora não recebe. Mas quem quiser procurar aí na internet, fiquem à vontade. Vamos voltar para as ondas eletromagnéticas aqui. Infravermelho, aquele infravermelho mesmo que as pessoas utilizam aí para ver o ambiente, para ver animais, ou aquela utilizada na fisioterapia para melhorar os nossos músculos, tá aqui, tá? Ou seja, é uma luz, é como se fosse uma luz que ela tem um comprimento de onda abaixo do vermelho, tá? Então ela tem aí um comprimento de onda do tamanho de um alfinete, por isso que ela consegue penetrar, tá? E por isso que ela também consegue ver os animais, por exemplo, onde está mais calor, onde está mais frio, né? Isso é muito bom para os nossos estudos, tá? A nossa luz visível não deixa de ser uma onda eletromagnética e por isso que nós vemos cores, por exemplo, né? Mas quais cores a gente vê? Do vermelho ao violeta. Existe mais cor? Olha, bom, provavelmente deve existir, mas a nossa retina não capta, então não dá para a gente saber. Por quê? A nossa luz visível é apenas do quê? Do vermelho ao violeta. Quando vira ultravioleta, a gente já não consegue ver mais. Então, por isso que a gente só vê os raios solares, né? Mas a gente não vê a cor dele, a gente não vê ele propriamente dito, né? A gente vê que está passando a luz, né, dele. A nossa luz visível vermelha, seria vista microscopicamente, e quanto mais vindo aqui para o lilás, né, a gente tem um menor comprimento de onda, tá? Chegando na nossa retina. A ultravioleta, o comprimento de onda é do tamanho de moléculas, tá? Então, por exemplo, de uma molécula de água. Por isso que ela consegue penetrar na nossa pele, por exemplo, e interagir com a camada superficial da nossa pele. Por isso, protetor solar. Eu acredito que tem que ser bloqueador solar. Eu lembro que tem uma diferença entre esses dois. E chegamos no nosso raio-x. Nosso raio-x está aqui. O comprimento de onda do raio-x é do tamanho de átomos. Então, por isso que ele consegue penetrar o corpo humano, tá? Então, quanto menor for o comprimento de onda, ó, essa aqui é a radiação gama, tem tamanho de prótons, nêutrons e até elétrons. Então, esse comprimento de onda, quanto mais fino, mais ele penetra, mais ele vai interagir com o corpo ou objeto. Beleza? Então, tá bom. Aqui, pessoal, é só para ficar mais claro para vocês, a questão do comprimento de onda, o porquê que não penetra na nossa pele, por exemplo, no nosso corpo, ou ioniza o nosso corpo, as ondas de rádio, elas são muito grandes. O micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, ela já consegue penetrar na nossa retina. A ultravioleta, ela
já é muito, o comprimento de onda é muito menor, né? Penetrando aí na superfície da nossa pele, o raio-x mais ainda, e a radiação gama, tá? Só para vocês entenderem aí a questão do comprimento de onda. Bom, aí, pessoal, é o seguinte, isso aqui é só um exemplo, tá? Não são valores reais, eu queria deixar isso super explícito, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Assim, tem margem para cima e para baixo, tá? Isso é um exemplo, um apenas. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma radiografia odontológica, o meu aparelho de radiação, o meu aparelho radiográfico odontológico, ele emite 0,0001 milisievert, tá? É uma unidade de medida de radiação, tá? Então, é muito baixo, tipo, muito baixo mesmo. Tá aqui, ó, uma migalha. Um voo direto de Salvador até Buenos Aires seria, quando comparado, né, 0,05 milisievert, ó. Professora, você está brincando que voar de avião tem radiação? Tem, jovens, tá? É radiação cósmica. E, assim, desculpa. No entanto, que você vê aí que os pilotos, né, de avião, helicóptero, enfim, acabam ganhando muito dinheiro, porque eles têm muito risco na saúde e de acidente, né? Mas tem um pouco a ver com isso também, tá? No entanto, que eles têm tantas horas por dia para voar. Na teoria, as aeromoças e aeromoços também, né? Por causa disso. E sim, viajar, nós estamos tomando radiação, tá? Viajar de avião, a gente toma radiação com certeza. Bom, morar perto de uma mina de urânio por um ano. Então, dentro desses 365 dias, somando tudo, você iria ter 0,07 milisievert acumulados, né, de radiação no seu corpo. Porque a radiação, ela é acumulada com o passar do tempo, tá? Então, por isso que veio a radioproteção, para ver quanto que a gente deve absorver no máximo por ano para não ter problemas. E a partir disso, vem os cálculos para saber, por exemplo, quantas radiografias odontológicas eu posso tirar, quantas radiografias médicas eu posso tirar, quantos exames de tomografia computadorizada eu posso fazer por ano, né? Vem a partir daí, tá? Essa eu adoro. Olha só, exposição anual a água e comida, 0,3 milisievert, tá? Então, tá aqui. Tomografia computadorizada, 10 milisievert, mas assim, essa tomografia computadorizada aqui é mais para convencional. As tomografias computadorizadas Conibin, atualmente, elas já mostram alguns valores mais baixos do que isso, tá? Graças a Deus. Mas nesse exemplo que eu estou dando para vocês, era só para mostrar que uma tomografia computadorizada de corpo inteiro, tá? É 100 mil vezes mais do que uma radiografia odontológica, tá? Aqui no caso é a periapical. Mais para frente vocês vão ver a diferença, né, de uma panorâmica para radiografia periapical, por exemplo. E aqui é a exposição mínima anual de radiação ligada ao aumento do risco de câncer por toda a vida. Então, o mínimo que a gente teria que absorver para ficar com um risco de câncer na vida, pelo menos na teoria, seria de 100 milisievert. Quando você chega a 100 milisievert acumulados dentro do seu corpo, por exemplo, você começaria a aumentar o risco de ter câncer, tá? É aí que eu ia chegar. E é 1 milhão de vezes a radiografia odontológica. Precisa ter medo de fazer radiografia odontológica? Alguém tá aí?
Não precisa ter medo, mas tem que tomar cuidado, né? Tem só que respeitar, tá? O respeito vem no quesito assim, calibrar o aparelho, a gente vai ver na aula de radioproteção, o distanciamento e tudo. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem a portaria 453. Ela foi revogada ano passado, graças a Deus, porque ela é antiga, aconteceram muitas coisas já na tecnologia para ela não ter atualizado. E aí eu vou apresentar para vocês na aula de radioproteção. É a resolução 330, tá? Bom, nosso aparelho radiográfico é esse aqui. A grande maioria dos consultórios e clínicas vão acabar tendo esse aparelho radiográfico odontológico aqui. Como que funciona? A gente tem a base do nosso aparelho, que pode ser fixa, né? Que normalmente quando ela é fixada é na parede, ou móvel, que normalmente fica no tripé, né? Com rodinhas. A gente tem o braço articular para eu conseguir fazer o posicionamento adequado para a minha radiografia ficar em uma boa para a minha radiografia ter uma boa qualidade. O cabeçote, que é essa parte aqui que está o meu tubo de raio-x, tá? Mas não tem apenas o tubo de raio-x. Dentro dele tem ainda transformador de alta tensão, transformador de baixa tensão, óleo, tá? Então, no entanto, que tem um jeito certo de você. Como é que fala? Arrumar o aparelho para você ir embora da clínica, por exemplo. Se você não for utilizar ele mais naquele dia, você tem um jeito certo para guardá-lo, vamos dizer assim. Aqui do ladinho do cabeçote vem um tanto de númerozinho do lado. São as angulações, tá? Ela tem a ver com angulação vertical, né? Então, o meu aparelho vai para baixo, para cima, tá? Então, a gente tem aqui as angulações de 0 a 90, tá? É a nossa orientação, muitas vezes, aí para fazer abcetriz, por exemplo, ou métodos de localização de imagem. A gente tem o cilindro localizador, que querendo ou não, também nos orienta, né, pessoal? Mas não deixa de ser uma radioproteção, vocês vão ver na aula. A lâmpada piloto, para você saber se o aparelho está ligado ou não. Aqui a gente tem os comandos, né, do cronômetro e, em alguns casos, o regulador de KVP e MA. Atualmente, muitos aparelhos mais recentes, mais novos, eles já vêm com KVP e MA fixos. Então, eu acredito que vocês não precisem se preocupar. Mas caso você tenha contato com algum aparelho radiográfico que tenha que regular o KVP e o MA, eu vou explicar isso melhor para vocês na aula de qualidade de imagem radiográfica, tá? O cilindro localizador, a gente tem o longo, o curto e esse que era cônico. Ele não é mais utilizado porque ele convergia tanto o feixe de raio-x que às vezes a pele do paciente reagia, tá? Ficava vermelhinha até, tá? Gerava calor na região. O braço articular, só para vocês saberem, essa parte vai para os lados, essa parte vai para cima e para baixo. Aqui eu ainda consigo rodar. Então, assim, ele é muito importante para a gente posicionar nosso aparelho também. E aqui, pessoal, está o meu tubo de raio-x. Eu tenho. Ele é a coisa mais pituca que tem. Ele fica aqui dentro, tá? Do cabeçote. E aí, quais são os materiais, tá? Eu não vou falar da estrutura, dos nomes das estruturas ainda não. Eu quero falar de material. Aqui, é como se eu tivesse cortado meu tubo de raio-x ao meio no seu longo eixo, tá? E aqui, ó, eu tenho a taça e o filamento. Essa parte que vocês estão vendo aqui fora, que é de metal, ela é feita de molibdênio. Dentro dessa estrutura tem um fiozinho que é igualzinho um fiozinho de lâmpada incandescente, enroladinho assim, que é o filamento de tungstênio. Dentro desse filamento eu tenho tungstênio e 1% de tório, né? O que eu falo, aquele 1% vagabundo, né? Igual Gustavo Lima falava. E aqui eu tenho
tenho tungstênio no alvo, novamente. Eu tenho um bloco de cobre e o vácuo. Então, esses são os materiais, tá? Agora a gente vai falar do nosso tubo propriamente dito, tá? Sobre a questão da energia, é acoplado aqui um canto, aqui outro. Ó, aqui ele é conectado no aparelho. Então, aqui, ó, eu tenho o meu tubo de vidro, né? Ampola ou envelope de vidro, que acopla todas as outras estruturas do meu aparelho, tá? Ele é pequenininho mesmo. Eu depois mostro para vocês. Ele cabe na palma da minha mão, tá? Aqui eu tenho a minha taça ou copa focalizadora. Dentro dela fica o filamento de tungstênio, tá? Aqui eu tenho o meu bloco de cobre. No meio dele eu tenho uma plaquinha, é como se fosse uma plaquinha de tungstênio acoplada, que vai ser o meu alvo de tungstênio. E eu tenho uma abertura no tubo. Tá vendo que aqui parece que o vidro é diferente? Ele é mais fino nessa região. E tem um motivo para os raios-x saírem, né? Agora, esse tubo, ele é o estático. Tem alguns aparelhos radiográficos que já tem, eles chamam de anodo rotatório ou alvo rotatório. Ele fica rodando no momento do disparo, que evita muitas vezes do aparelho do alvo de tungstênio queimar, né? Então aumenta a vida útil do seu aparelho. Então é mais interessante aí ter com anodo rotatório. Fazendo o esquema, né? Falando esquematicamente do meu cabeçote, aqui, ó, aqui tá o tubo que a gente acabou de falar dele, né? Deixei aqui as siglas só para vocês, quem tiver dúvida ainda lembrar, tá? Em volta dele, eu tenho o óleo, o transformador de alta tensão, transformador de baixa tensão e ainda tem uma área dentro dele que chama câmara expansora ou câmara expansiva, que enquanto o óleo esquentar, tá? Essa câmara, ela permite a expansão do óleo para o aparelho não explodir, tá? No transformador de alta tensão, eu também tenho fio terra, né, para proteger a gente. Em volta do cabeçote é necessário, né, viso aí todas as questões da radioproteção, a blindagem com chumbo, tá? Por isso que a gente tem que fazer a calibração do nosso aparelho todo ano, a gente faz com laudo radiométrico. Não somos nós dentistas que fazemos, são pessoas capacitadas, normalmente são tecnólogos de radiografia, de radiologia. Eu não sei se vocês sabem, eu só descobri para vocês terem ideia, ninguém falava isso na época da faculdade, eu só fui descobrir na época que eu fui fazer especialização. Existe o radiologista, o técnico em radiologia e o tecnólogo em radiologia, são coisas completamente diferentes, tá? O radiologista interpreta as imagens, tá? O técnico de radiologia faz os exames, tá? E o tecnólogo de radiologia, ele vê essas questões físicas, ele estuda os aparelhos por imagem, não somente o aparelho odontológico, né? Então, são três profissões completamente diferentes, tá? Então, a gente vai chamar ou um radiólogo tecnólogo em radiologia, ou ainda quem for capacitado, porque, por exemplo, tem algumas áreas que também conseguem fazer as aferições precisas do aparelho. Tem engenheiros, físicos, tá? Enfim, é quem for capacitado, mas normalmente é o tecnólogo em radiologia. Aqui, ó, eu tenho que ter, ó, tá vendo a blindagem de chumbo tá aqui. Nessa região, eu não posso ter a blindagem de chumbo. Como é que meu raio-x vai passar? Né? Meu feixe de raio-x, ele não pode ser blindado aqui. Ele tem que passar para chegar no exame. Então, a gente tem, por isso, a abertura do tubo. A gente fala abertura do tubo, pessoal, mas ele não é aberto, ele não é aberto mesmo. Ele só é mais fino. E aqui, a gente tem uma abertura, mas aqui, ó, já vem um filtro de alumínio para compensar essa questão.
e não permitir que os feixes de raio-x mal formados, que na verdade não é que eles são mal formados, eles têm uma intensidade, uma força que não vai me ajudar no exame, ele na verdade vai me atrapalhar no exame. E além disso, acaba diminuindo a dose de radiação no paciente. Esse filtro de alumínio ele é muito importante. O cilindro localizador, que é aquele que eu mostrei para vocês, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as regiões quando eu aciono meu aparelho, tá? Aqui, ó, eu tenho, perdão, pessoal, eu tenho o cátodo e o ânodo, tá? Tem a ver um pouco aí com a questão das cargas, né? Mas agora a gente vai entender o porquê dessas regiões, porque vai fazer muito sentido para vocês na próxima explicação o porquê que aqui fica com a carga negativa e aqui o porquê que fica com a carga positiva e o porquê que isso é importante para fazer a formação dos raios-x, Isso tá? tem a ver com a acumulação das partículas? Tipo, no cátodo a massa aumenta e no anodo ela diminui? Na verdade, tem a ver com a primeira frase que você falou, que a quantidade de elétrons que vai ter aqui, as partículas, a quantidade de partículas de elétron, ela aumenta muito aqui, deixando esse lado negativo. Então, acaba Essas deixando partículas vêm do lado do do cátodo. ânodo. Não, é do filamento de tungstênio. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou explicar primeiro, então, isso aqui, passo a passo direitinho, depois eu volto ali. É o seguinte, vamos lá. Tá aqui meu tubo, tá, pessoal? Quem quiser anotar, fique à vontade. Então, eu pego, ligo meu aparelho na tomada. É a primeira coisa que eu vou fazer. Assim que eu ligo meu aparelho na tomada, eu tenho a ativação do meu transformador de baixa tensão, tá? Quando o transformador de baixa tensão está ligado, já começam a se formar, ou melhor, já começam a se juntar aqui elétrons do filamento de tungstênio, formando mais para frente a nuvem de elétrons. Então, ó, começa a juntar vários elétrons aqui, tá? É a primeira coisa que acontece. O filamento de tungstênio ele fica aquecido, tá? E começa a produzir e soltar alguns elétrons dele. Lembrem-se, o átomo, o elétron do átomo, ele é muitas vezes removido, né, solto daquele átomo por aquecimento ou fótons de raio-x. Então, aqui é por causa de quê? Aquecimento. Então, aqui fica muito negativo, tá? Quando eu vou lá, coloco o meu paciente na cadeira, vou fazer lá todo o borogodó lá de posicionar o aparelho radiográfico, posicionar o filme no posicionador, colocar na boca do paciente, colocar na posição correta, tudo bonitinho, eu vou sair da sala e fazer o disparo. Assim que eu clico no disparo, aumenta significativamente aqui o número de elétrons, formando a nuvem de elétrons, tá? O transformador de alta tensão é ativado, deixando esse lado mais negativo, né? Ficando esse lado aqui o cátodo e esse positivo. Então, a nuvem de elétrons bate aqui no lado positivo e essa colisão é que vai fazer os fótons de raio-x. É aqui que forma o feixe de raio-x, no alvo de tungstênio. Então, voltando para lá, ó, porque vendo no esquema é meio estranho, né, pessoal? Então, aqui, ó, por isso que esse lado fica mais negativo. Desculpa, por isso que esse lado é o negativo e por isso que aqui é o positivo. Se eu não faço essa diferença de potencial, tá? Eu não consigo fazer com que minha nuvem de elétrons venha para atingir o alvo de tungstênio. Eu preciso que esse lado fique o quê? Positivo. Lembrando que positivo atrai negativo. Então, o transformador de alta tensão faz isso. Ele deixa esse lado bem positivo e esse lado bem negativo. E aí, o alvo de tungstênio
atrai com força essa nuvem de elétrons e, ao colidir, formam-se os fótons de raio-x. É bonito, mas tem gente que não acha bonito, mas eu sou suspeita para falar. Diga. Mesma Alguém? coisa da pilha. Oi? Mesma coisa da pilha. Mais ou menos, porque eu lembro de algumas outras coisas que tem na pilha, mas é só para vocês entenderem, a pilha tem um lado negativo e positivo, né? É só para vocês relacionar, se vocês quiserem relacionar um pouco aí com a pilha, né, de negativo e positivo. Acho que eu estudei uma vez que isso era alguma coisa de pilha, que tem o cátodo e o ânodo. Ah, por causa dessa questão da matéria, sim, tem tudo a ver com a pilha, né? Um lado é negativo, o outro é positivo. Ah, não, aí sim. Eu entendi que era o funcionamento, porque aí não tem Também, muito, não. Hã? cobre também tem. Tá Alguma picando, eu coisa não de sei. física, né? Isso, é. E aqui é quem quiser ler sobre cátodo e ânodo, fiquem à vontade para recordar. Mas a gente precisa disso para poder atrair a nuvem de elétrons, colidir e formar os raios-x, tá? Aqui, só para mostrar para vocês um esqueminha, a nuvem de elétrons está de um lado, né? A nuvem de elétrons está de um lado, assim que eu aciono o transformador de alta tensão, ele deixa esse lado positivo, os elétrons são atraídos com muita força, formando a radiação X, e sai por aqui, ó, pela abertura de vidro, tá? Bom, perdão. Como que funciona essa colisão, tá? A gente tem duas formas, tá? Do que acontece com esses elétrons no alvo de tungstênio. Eu vou mostrar para vocês. A gente tem a radiação de frenagem, tá? Também conhecida com esse nome. Ela é o seguinte: o elétron, tá? Lá daquela nuvem de elétron que eu acabei de explicar para vocês, ele vem em alta velocidade para bater no alvo de tungstênio, tá? E acaba que nessa força que ele vem, ele consegue desviar dos elétrons e bater aonde? No núcleo. Essa colisão com o núcleo do átomo de tungstênio, do alvo de tungstênio, promove aqui um fóton. Beleza. Só que a frenagem, ela pode ser por causa de uma colisão propriamente dita, ou freio mesmo, diminuir a sua velocidade para desviar de alguma coisa. Então, esse aqui, ó, ele conseguiu desviar de todo mundo. Esse elétron, ele pode desviar de todos os elétrons, passando próximo ao núcleo e indo embora. Essa diminuição de velocidade que passa perto do núcleo emite um fóton de raio-x, tá? Então, a radiação de frenagem ou é pela colisão do núcleo, ou ainda pela diminuição pela diminuição da velocidade do elétron ao passar próximo ao núcleo do tungstênio que tem no alvo de tungstênio, tá? Beleza? Vamos ver na prática, que eu acho que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho um elétron, tá? Ele foi em alta velocidade, colidiu no núcleo, formou um fóton. Ponto. Acabou. Isso é uma radiação de frenagem, tá? Esse aqui, tá? O elétron tá aqui vindo em alta velocidade, passa próximo ao núcleo, e aí, quando ele passa próximo ao núcleo, forma o fóton de raio-x. É só isso, tá? Bom, a segunda forma que o meu elétron, né, que essa colisão da nuvem de elétrons com o alvo de tungstênio pode formar é a radiação característica, tá? Como que funciona? Um elétron em alta velocidade, ele vai se deslocar da sua camada de valência formando um fóton. Se for da camada mais interna, seu lugar rapidamente será preenchido por um elétron de sua camada externa mais próxima, e essa transição é quem vai formar a radiação X. Eu vou mostrar para vocês porque fica mais fácil. É a menor parte que acontece no alvo de tungstênio, mas ela existe, a gente tem que falar. Tá aqui o meu elétron, ele vai entrar. Peraí.
O meu negócio, eu não sei o motivo, mas ele saiu do lugar, vou ter que ver isso depois. Mas aqui, ó, o elétron, ele colide nesse elétron, tira ele. A camada mais interna do núcleo, tá, dos átomos, ela não aceita ficar sem 2 elétrons. O único átomo que aceita essa camada mais próxima do núcleo de ter apenas um elétron é o hidrogênio, né? Porque ele só tem um. Ele só tem um elétron. Mas os demais não aceitam. Eles sempre, se vamos supor, nesse caso aqui que eu tirei um elétron dessa camada mais interna, ele mesmo, o átomo se, vamos dizer assim, reorganiza. Então, ele pega o elétron da camada mais próxima e traz para a camada mais interna para ele não ficar sem esses 2 elétrons na camada mais interna. Essa mudança de camada forma um elétron, tá? Só isso. Bom, isso aqui, ó, tudo isso que eu falei para vocês acontece aqui dentro, tá? Aqui, ó, bem nessa região aqui, ó, da colisão, tá? Agora eu vou começar a falar para vocês dessa parte aqui, que sai do meu aparelho radiográfico, tá? Então, peraí. Bom, assim que meus fótons de raio-x, o meu feixe de raio-x, passa, né, do tubo de raio-x, passa ali pela abertura do aparelho e chega no meu paciente. O que que acontece? 9% desse feixe de raio-x não vai interagir com o nosso corpo, vai passar direto. 7% vai promover o espalhamento coerente. 27% vai promover a interação de absorção fotoelétrica. E 57% vai acabar promovendo a interação com o nosso corpo, que chama espalhamento de Compton, tá? Ou dispersão de Compton. E aí, pessoal, eu vou mostrar um a um para vocês, tá? Isso vai ser importante para a gente entender um pouquinho mais na frente o porquê que a imagem fica radiolúcida e radiopaca, tá? Para quem não entende a importância de saber disso. Então, agora eu estou falando dos fótons que já saíram do aparelho e entraram no corpo. Então, é nesse momento, tá? O primeiro, ele não acontece muito, chama espalhamento coerente. É um fóton de baixa energia que vai interagir com um átomo inteiro do seu corpo, tá? Então, ele não vai interagir somente no elétron, vai excitar esse átomo, e assim que o átomo parar, ele vai fazer um fóton secundário em uma direção diferente, tá? Bom, eu vou mostrar na prática que fica mais fácil. Eu tenho fóton de baixa energia que vai chegar no meu átomo. Chegou. Excitou ele por inteiro, deixou de existir, e assim que o meu átomo para, outro fóton de raio-x é solto, tá? E aí ele continua seu caminho, tá? E isso é o espalhamento coerente. Beleza. A outra coisa que acontece é a absorção fotoelétrica. Agora já começa a contribuir mais com a nossa formação da imagem. O fóton interage com um elétron mais interno de um átomo e o ejeta. O fóton deixa de existir, a falta do elétron na camada mais interna, né, que é aquela que fica próximo do núcleo, não aceita ficar apenas com um elétron, e aí ela acaba fazendo com que outro elétron vá para a sua camada mais interna, e essa reorganização acaba fazendo um outro fóton liberando, né, um fóton de raio-x, tá? Essa diferença de densidade entre os tecidos e suas respectivas absorções vão fazer possível vão nos fazer visível a nossa radiografia, que a gente conhece hoje, tá? Ou seja, as imagens radiolúcidas e radiopacas. Então, aqui, o fóton chega, ejeta esse elétron da camada mais interna e essa transição, né, do elétron mais próximo, né, colocado
mais próximo ao núcleo, faz essa continuidade dos fótons de raio-x, tá? E por fim, que é o que mais acontece, vocês vão agradecer a Deus por isso, é o espalhamento de Compton, que ele é muito simples. O fóton interage com o elétron mais externo de um átomo. Colide e produz um fóton em outra direção com energia mais baixa, simples assim. Na prática, seria assim. O elétron é expulso pelo fóton e somente por colidir esse fóton no elétron, já coloca outro fóton, promove aí um fóton em outra direção, tá? Isso é muito importante porque quando o nosso raio-x interage com os átomos do nosso corpo, para quem quiser já entender um pouco sobre isso, querendo ou não, aquilo é uma barreira para ele chegar no filme ou no sensor radiográfico. Então, como ele não sensibiliza o filme radiográfico, ele não forma uma imagem, na teoria. Ele deixa a imagem branca, né? Ou mais esbranquiçada, né? Então, fica aqueles vários tons de radiopacidade, porque às vezes alguns elétrons, alguns fótons, conseguiram passar pelo corpo humano sem interagir com com os seus átomos, né? E outros aconteceram alguma dessas interações que eu mostrei para vocês, né? Então, nesse caso aqui, o osso, por exemplo, ele tem um número atômico muito maior do que a cavidade do seio maxilar, né? Então, por exemplo, a cavidade é um buraco, né? Então, o que tem dentro desse buraco? Ar. O número atômico do ar é muito baixo, né? Oxigênio, carbono, enfim. E aí é mais fácil do nosso fóton de raio-x passar direto. Por isso que ele acaba sensibilizando o filme radiográfico. E aí forma a nossa imagem radiolúcida. Agora, quando eu tenho osso, eu tenho átomos de cálcio, fósforo, que acabam tendo muitos elétrons nos átomos que formam as moléculas daquele tecido. E aí, o fóton, quando chega aqui, ele encontra alguma barreira, ele acaba interagindo com os átomos. E não chegando no meu filme radiográfico, eu não tenho a sensibilização dele, e aí eu tenho a minha imagem radiopaca. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá? Fiquem tranquilos.